bom dia! Continuando aqui o vídeo, e agora é sobre trabalho. Agora é sobre imóveis mesmo. Gente, estou indo assinar um contrato no banco. E assim, ou vendinha difícil e complicada. Nem toda venda é fácil, nem toda venda é simples. Na verdade, por si só já não existe venda fácil, né? Não existe esse negócio de venda fácil. Vendas são realmente conquistadas, a gente vai ali, né, atende os clientes, né, tanto vendedor quanto comprador, nesse caso que é imóvel de terceiros, é usado, não é de construtora. Então a gente tem que atender as duas partes e todas as duas partes deram problema, deram dificuldade nessa venda. Sim, um negócio assim surreal. Eu tô com essa venda em andamento desde finalzinho de novembro, início de dezembro. O comprador é estrangeiro e ele tem um perfil bem, aquelas pessoas bem, ele é até gente boa, mas ele é meio estressadão, sabe? Meio nervosão. E assim, uma comunicação difícil, gente do céu. Ele entende bem o português, mas ele não entende os processos. Então foi muito difícil explicar o passo a passo para ele. Ele queria fazer as coisas só e a gente dizendo, olha, né, tanto eu contra a outra corretora, né, que é a corretora dele, ela é a corretora do comprador e eu sou a corretora da vendedora, dos compradores, né, um casal. E a gente explicando passo a passo, dizendo que a gente fazia a parte de avaliação, de crédito e tudo, que não é bom que o cliente fique lidando ali com o banco, né, que ele não vai saber os processos do banco e a gente consegue agilizar com o banco. Aí ele, não, mas eu tô falando com a minha gerente que não sei o que, ele fala alto assim, sabe? Gente, uma agonia, dá um tricutico assim no coração. Aí eu sei que depois de muita ladainha, o que a gerente do banco fez? Passou por um correspondente. Só que passou por um correspondente que a gente não conhece. E aí, outra fase difícil. Lidar com o correspondente que a gente não conhecia e que deu uma brecada assim no processo, sabe? Nossa! Aí eu sei que isso começou no final de novembro. Aí o cliente desistiu, porque um monte de gente falando com ele, o correspondente, a gerente, os corretores, não sei o que, né? Aí ele, gente, dá um tempo, não sei o que, deixa passar o Natal. Aí eu sei que virou o ano, assim, ele, não, em janeiro eu falo com vocês. E assim, aí a vendedora, eu não falei nada, eu fiquei na minha, porque eu sabia que ela ia se estressar, sabe? Aí eu larguei assim de mão, quando foi na virada do ano, eu falei, olha, ele pediu pra gente recomeçar agora em janeiro, aí ela estressou comigo. Então não me fala nada, não sei o que. Eu disse, não, calma, ele vai voltar. E realmente, gente, ele voltou, final de janeiro. Nós estamos início de abril, agora que a gente está assinando o contrato. De tanto entrave que tem. Então, assim, quando as pessoas são desse jeito, sabe? Meio estressadas, meio problemáticas, o processo atrasa toda vez que as pessoas são desse jeito, o processo atrasa. É incrível, sabe? É incrível. Quando as pessoas são de boas, assim, a gente às vezes até tem um probleminha, mas a gente consegue resolver numa boa. Mas quando as pessoas são estressadas, cara, a gente tem que ficar assim, a gente, o corretor no caso, é que tem que ficar numa energia de plenitude pra gente não pôr o negócio pra trás. Porque se a gente se estressar junto, a gente perde a venda, a gente deixa pra lá, porque é muito difícil, né? Lidar com gente assim. São toda gente boa, mas são todos muito estressados. E aí a gente tem que manter a calma, né? E aí, o que aconteceu? Beleza, seguimos. O correspondente atrasou muito o processo. Como ele é estrangeiro, o banco fez uma exigência lá de um documento dele da Polícia Federal e ele dizendo que não, porque ele já é nacionalizado brasileiro. Eu sei que nessa brincadeira foi por quase mais 2 semanas para o banco desistir dessa documentação. Aí tá, o contrato ficou pronto ontem. Fui falar com a vendedora. Dizer, olha, vamos assinar o contrato. Amanhã o contrato está pronto. Ela soltou os cachorros em cima de mim. Porque ela queria entender por que ela precisava assinar sem receber o dinheiro. Gente, aí é o trabalho da corretora de ter a maior paciência para ensinar o cliente como é que vai ser. Dar exemplos claros para ela entender o porquê que ela vai assinar o contrato do banco sem receber, que o banco é que vai pagar para ela. Mas Maria,
só 10%? Não. Quando ele quitar tudo, eu assino. Eu dona fulana, é o banco que vai lhe pagar, mas para o banco lhe pagar, a senhora precisa assinar. A senhora lembra quando a senhora comprou, olha, Detran aqui, quando a senhora comprou o seu imóvel pela construtora, a senhora assinou, a construtora recebeu lá depois do seu registro, mas a senhora agora está pagando para o banco parcelado. É assim que vai ser agora. A senhora não é a construtora, mas a senhora é a vendedora e é o banco que vai lhe pagar. Mas para o banco lhe pagar, a gente precisa assinar. Eu preciso registrar esse contrato depois do registro. Gente, assim, foram conversas e mais conversas. E ela dizendo, eu vou falar com meu filho. Eu fale com seu filho, peça pro seu filho me ligar, que eu converso, eu explico para ele. Amanhã no banco, o gerente vai lhe explicar tudo também. Gente, assim, olha, não é fácil não, não é fácil não. E agora estou indo pro banco, são 10 horas da manhã. A gente vai já ser atendido, né? Eu já tô pertinho. E assim, vou na maior paz, né? Tenho que ficar calma, ter a energia boa e chegar lá e ainda vamos conversar, vamos fazer toda a explicação. E aí depois eu continuo aqui contando pra vocês o que aconteceu. Porque não é fácil não, gente. Assim é a vida da corretora. Assim é a vida da corretora. Mas faz parte, eu gosto muito, sabe? Eu já tive algumas vendas, entre aspas, fáceis. Já tive gente decidido que chega assim e diz, Larissa, gostei desse imóvel, não sei o que, quero, não sei o que, tá aqui minha proposta, é à vista, é financiado, tenho tanto prazo de entrada. Sim, objetivo, né? Quando as pessoas são objetivas, que sabem o que querem, é tranquilo, sabe? Tranquilo. Mas quando é assim, essas pessoas mais problemáticas, assim, no sentido de comunicação, de entender as coisas, não sei o que, é difícil. Ou gente muito indecisa, é muito complicado também de lidar. E aí a gente tem que ter todo um jogo de cintura para contornar a situação e conseguir finalizar aquele negócio, sabe? E aí a gente exige ali um pouco de paciência, né? Ixi, eu tenho muita história para contar. Essa é a mais atual de agora que está acontecendo. E depois eu continuo aqui pra falar como é que foi o fim disso tudo. Não falei, gente? Tem que ter jogo de cintura. Total jogo de cintura hoje ali pra fazer o meio de campo. Graças a Deus deu tudo certo. Comprador e vendedor assinaram. Conseguimos nos entender lá no banco. Rimos, conversamos. Tem que fazer todo o meio de campo, gente. A energia tem que estar boa assim, sabe? Para poder a gente conseguir fluir, porque se a gente deixar os ânimos se alterarem, a gente perde a venda, né? E meu marido até diz assim, meu Deus, como tu tem paciência, assim, sabe? Porque ontem ela soltou os cachorros em cima de mim, numa boa, mas é o jeito dela, né? E eu ria até, né? Porque eu achava engraçado o jeito dela falar. Aí eu avisei o comprador hoje, eu digo, ela tá meio estressada, não ligue não e tal, releve, porque ela é assim mesmo, tá bom? Avisei, né, pra ele. Aí ele, tá bom, Larissa, não sei o quê. Então deu tudo certo, graças a Deus. Contrato assinado, daí assinamos a parte do banco, a gente tinha umas coisinhas pra reconhecer, né, pra levar pro cartório. E aí conseguimos, já fomos no cartório, já reconhecemos tudo. Lanchamos ali, eu e a outra corretora lanchamos com os clientes e foi muito legal, conversamos. E agora prosseguir, né, com a venda. A gente tem todo um trabalho pós-assinatura, que é tirar o ITBI, levar para registro de imóveis, né, e tudo mais. Então, deu tudo certo aqui, graças a Deus. É isso, gente, faz parte do trabalho. Tem que ter todo um jogo de cintura e manter a energia, lá em cima. Outro detalhe muito importante, eu saí de casa hoje, eram umas, deixa eu ver que horas eram, umas 9 horas, 9h30, acho que era umas 9h30. Aí combinado no banco estava para 10 horas, né? Nós terminamos de assinar já quase 11h30. Sabe que horas são? 2 horas da tarde. E eu ainda não sei. Eu fiz um lanchinho com eles, né? Ali no banco, no cartório, tinha um lanchezinho lá dentro. E a gente fez um lanchezinho lá. Aí ficamos lá rindo, conversando, papapá, saímos. Começou a chover. E aí o que aconteceu? A gente esqueceu um documento no banco. Então eu estou voltando no banco para pegar esse documento com a gerente. Que é um documento do gerente, né? Que a gente precisa levar pro cartório.
a cópia da procuração. E aí, como eu ia passar na frente do banco, eu disse, não, eu vou voltar lá e vou pegar. Então, tô voltando ao banco só para pegar esse documento para poder já seguir o trâmite aqui, né? De recolher o ITBI e fazer o registro. Tive que voltar no banco, ainda bem que eu tava perto. Mesmo com chuva, mas eu tô perto. Um dia de trabalho comigo. E agora já são o quê? 16h40. Pra mim já é o terceiro round. O primeiro round era aquele que eu tava gravando, tava na rua e tal. Terminei de atender o cliente. Aí quando deu umas 3 horas da tarde, assim, eu ainda ia numa loja fazer umas compras de material elétrico que eu preciso levar pro apartamento da minha irmã. Porém, eu já tava com fome, né? E aí eu disse, quer saber, eu vou pra casa e vou almoçar, porque tem comida em casa. Eu já tinha dito pro meu marido almoçar. Eu ia até fazer outra comida pra gente, acabou não dando tempo, mas tinha uma comidinha guardada. Eu disse, amor, come e tal. E eu vou pra casa também. Aí eu vim pra casa, comi. Já eram umas 3h20, 3h30 ali quando eu almocei. Aí eu almocei. Descansei assim um pouquinho, só estiquei a costa. E me arrumei agora e saí já. 16h30, né? São 16h40. E aí eu estou indo na loja. Eu acho que eu ainda pego a loja aberta. Eu vou comprar o material elétrico que eu preciso levar pro pedreiro, né? E aí eu tenho um cliente para atender 18 horas, perto da minha casa. Só que o que acontece? Hoje eu tenho aula de inglês, que hoje é quinta-feira. E eu tô cansada, muito cansada, porque eu dormi tarde ontem, acordei cedo hoje. E amanhã eu tenho que acordar cedo de novo, porque eu tenho um cliente para atender de manhã. E eu queria ir pra academia, hoje ainda também. Então eu tô querendo furar o inglês só hoje, né? Porque eu vou ter esse atendimento muito perto de casa, sabe? Pra depois eu ir pro inglês, que é 14 quilômetros da minha casa. E aí eu tô cansada, né? Já tô com sono, cansado e tal. E se eu for pro inglês, eu não vou pra academia, por causa do horário, né? E como eu não tive outro tempo hoje, então só tá me sobrando a noite. Aí eu tô pensando aqui. Provavelmente eu pule o inglês hoje, né? Fule o inglês hoje. Então é isso. Então tô no terceiro round, né? Vamos dizer assim, porque o segundo foi ir em casa e tal, fazer um pit stop. Agora eu tô indo pro terceiro e de noite ainda tem esse quarto, né? Quarto round aí, que é quando realmente meu dia acaba, que possivelmente seja atender esse cliente e ir pra academia, daí voltar pra casa, descansar, pra poder amanhã atender um cliente cedinho amanhã de manhã de novo. É isso, tem dias que é uma praia deserta a minha vida. Não tem nada, assim, eu só fico de casa resolvendo coisas burocráticas, fazendo alguma coisa pelo computador, estudando e tal. Mas tem dia que é um tsunami, aparece 1000 coisas pra fazer, 1000 coisas. E eu tô com algumas coisas burocráticas também ainda pra resolver, que eu preciso sentar na frente do computador, escrever alguns documentos, fazer algumas coisas, né? E eu preciso até estar com tempo pra isso, pra fazer isso. Mas esses dias têm sido bem corridos, então às vezes é assim, né? E hoje tá chovendo, tá maravilhoso o clima. E graças a Deus por isso, né? Esse faz parte do trabalho da corretagem, essa correria toda. Eu até digo que corretor não é corretor, é corredor. A gente corre. Mas é isso, vale a pena. E pra finalizar o dia, deixa eu ver que horas são. São 8h30 da noite, do mesmo dia de toda a minha correria. E isso pra mim é assim, inacreditável o que eu consegui fazer. Deixa eu baixar o som aqui. O que eu consegui fazer de realmente vir pra academia. Porque eu fui pra minha visita 19 horas ali, eu tinha marcado com o rapaz 18h30, 19 horas. Fui pra visita, que era perto da minha casa. Aí eu não fui pra aula de inglês. Fui pra casa, troquei de roupa. Aí eu disse assim, não, mas eu preciso fazer uma comida, né? Já pra hoje, pra eu ainda comer um pouquinho quando eu chegar, um caldinho. E já pra deixar pra amanhã pronto o almoço, porque amanhã vai ser outro dia corrido assim. E aí eu peguei e disse pro meu marido, não, eu vou fazer a comida, que ela já fica aí pegando mais sabor. Troco de roupa e vou pra academia. E foi isso que eu fiz. São 8h30 da noite, tô chegando na academia. Então hoje é o fim desse meu dia. Foi esse dia mega corrido, né? De atender 2 clientes, assinar contrato e tudo, graças a Deus. E nos intervalos ali, por que eu tô falando isso? Porque eu tive que focar no que era necessário, o trabalho, focar no trabalho e tudo mais, mas
no finalzinho ali da tarde, quando eu fui no apartamento da minha irmã, que eu fui levar material e tal, eu não sei, eu acho que eu vi um bebê na rua, alguma coisa assim, eu não sei o que foi que me fez lembrar das crianças. E eu chorei muito dentro do carro. Mas chorei assim, com vontade. Veio vontade de chorar e eu chorei, orei. Eu até achei que eu ainda ia encontrar o pintor dentro do apartamento, mas ele já tinha ido embora. E eu, assim, lavada de chorar. Mas aliviei aquela emoção, aquele sentimento, aquele pensamento. Orei por eles e disse: Senhor, me ajude a continuar. Preciso fazer por mim, né? E aí foi o que eu fiz. Fui lá, olhei, vi tudo como estava a obra. Saí de lá, fui pra visita, vim pra casa e agora estou na academia. Vontade de vir? Nenhuma. Eu disse pro meu marido: eu tô com vontade? Não. Minha vontade é ficar em casa, comer, dormir. Assistir alguma coisa e dormir. Eu disse: mas eu vou porque eu preciso ir, né? Preciso me esforçar ao máximo. É um esforço assim, em dobro, em triplo, que eu nem sei explicar. Ontem ainda pintei minhas unhas à noite, né? Eu sabia que ia atender cliente hoje, então foi bonitinha. E é isso. E aí o que eu estou fazendo? Enquanto eu já estava vindo pra cá, eu já estava ouvindo uma live, né, de, enfim, emoções, inteligência emocional, autoconhecimento, tudo isso que eu gosto e que é o que me ajuda a, nesses momentos, ter a cabeça no lugar, ter o foco, manter realmente o pensamento no que é importante. Então, sim, vou malhar aqui rapidinho, vou só fazer uma musculação rápida, 30 minutos, e vou ficar ouvindo a live, né? Vim até com um fonezinho sem fio hoje. E é isso. E assim foi esse dia hoje. Um dia bem intenso. Às vezes realmente acontece dias assim que são uma loucura, uau. E graças a Deus por isso, né? E tem os dias que eu fico mais quietinha em casa, fazendo outras coisas, estudando e planejando e tal, enfim. E vamos lá, vida que segue. Um beijo, Deus abençoe a todos.